Olá, eu sou Oswaldo Campos Júnior, biólogo formado pela USP, professor, consultor, palestrante, escritor, contador de causas e hoje quero falar com vocês sobre os templários no quesito alimentação na Idade Média, nas minhas reflexões do isolamento social. Esse tema nos remete à ideia de lutas, vitórias, castelos, ação, grau, honra, catolicismo, espadas, cavalos, escudos, bruxas, fogueiras e tantas coisas épicas. Mas quais foram as contribuições dos templários no âmbito da alimentação e da saúde na sua época? Será que eles influenciaram também nisso? É interessante nos reportarmos a inter-relação política, cultural e, sobretudo, espiritual dos templários com outros povos, principalmente Islã. Esse conjunto de fatores explica, em parte, a singularidade dos templários e a importância deles na mudança de comportamento humano em tempos medievais. Isso falando naquilo que se transformou na Europa agora, né? Nessa parte. Então, quanto à comida, caçar era estritamente proibido. Peixes, queijo, azeite, fruta fresca eram muito apreciados. A isto acrescente ainda o consumo moderado de vinho misturado com polpa de aloé, planta com propriedades antissépticas, antibacterianas e fungicidas. A dieta dos cavaleiros templários era assim mais saudável do que a de muitas pessoas da atualidade hoje, e não era nada típica da Idade Média Europa. A grande maioria da população consumia alimentos gordos, repletos de calorias, pelo que apresentavam problemas de diabetes, gota, pressão alta, né? Então pressão arterial. Os cavaleiros templários só comiam carne 3 vezes por semana, evitando os grelhados e logo seus riscos cancerígenos, e conseguiam boas doses dos benéficos ácidos gordos, não, o ômega 3, consumindo peixe com regularidade. Também comiam grande quantidade de legumes e frutas. Ora, os legumes são a fonte natural e poderosa de probióticos e atuam como nutrientes para boas bactérias da macrobiótica intestinal. Este certamente era um dos segredos da sua dieta saudável. Na Europa medieval, a população em geral se alimentava muito mal, devido aos hábitos despreocupados com higiene, a falta de alimentos de qualidade e os grandes problemas financeiros. Os membros dessa ordem possuíam uma dieta privilegiada, com equilíbrio de nutrientes. Além desses fatores, a vida dos templários era pautada por orações, rotina, exercício, meditações, jejum, alimentação com qualidade. Eram quase que verdadeiros treinadores, né? Comer era um verdadeiro ritual. Eles faziam as refeições em pares ou aos pares para que pudessem se conhecer melhor, estudar um ao outro e ao mesmo tempo se vigiar mutuamente para garantir que comessem a quantidade certa. O pão quase sempre estava envolvido nas refeições. E uma vez por semana eles comiam carne, às vezes, né, 2 vezes por dia, se fosse de um escalão mais elevado. Bifes, presuntos e bacon se revezavam entre as escolhas. Isto normalmente acontecia aos domingos, nos demais dias, provavelmente segunda, quarta e sábado. A alimentação incluía vegetais com pão, leite, ovos e queijo. Sopas, caldos, mingau com aveia, vegetais ricos em fibras também estavam no cardápio. Nas sextas-feiras, era um conhecido costume dos templários uma dieta como a que se faz na quarentena católica, ou quase um tipo de dieta vegetariana. Né? Se evitavam ovos, leite, produtos animais em geral, e havia alternativas feitas com leite de amêndoas. Para beber, havia vinho à disposição, né? Mas sempre na mesma quantidade para todos e com moderação. A dieta e atividade física dos templários era bastante similar ao que hoje é recomendado por nutricionistas e médicos da atualidade. Os cavaleiros observavam 3 grandes jejuns e só comiam, como já falei, carne 3 vezes na semana. Né? Nos dias em que não comiam, né, carne, podiam optar por 3 pratos diferentes. Fato é que os templários, com uma vida guerreira e frequentemente, né, em combates, tinham uma expectativa de 30 anos acima da média de seus contemporâneos. Os cientistas identificaram a explicação desse paradoxo no regime alimentar dos monges guerreiros e na higiene, né, que eles tinham.
Desta forma, chegamos à ideia que a dieta ajudou esses monges soldados a viver muito mais tempo que a média da época. Tudo isso contribuía a circundar a ordem dos cavaleiros do templo com uma áurea de admiração e reverência. Nos afrescos e nas estátuas, eles eram representados como homens altos, robustos, imponentes e cheios de vigor. Em geral, era assim mesmo. Mas isso não tinha nada a ver com uma fórmula mágica, nem elixir fantasioso. Sua excepcional longevidade e sua ótima saúde eram geralmente atribuídos a um dom divino, mas também se deviam muito mais, talvez, provavelmente, à sua regra monástica de vida. Né? Boa parte dos templários também que provinha em geral de famílias de nobres, em virtudes de uma dieta nutritiva, pois então, sã e equilibrada, gozavam de uma saúde decididamente melhor do que as pessoas da época, as pessoas comuns, vamos dizer assim. Sua alimentação, em regra, podemos dizer que combatiam todas as doenças, comiam pouca carne, né? Muitos legumes, que hoje se consome pouco, mas que incluem poderosos probióticos, né, que são organismos vivos que, quando administrados em quantidade adequada, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. O peixe era muito frequente, como já falei, e na água acrescentavam suco de laranja para obter um efeito antibacteriano. Né? Estavam proibidos de caçar, como já falei, e se dedicavam preferencialmente à criação de peixes, além de consumir muitos frutos do mar. Mantendo esses procedimentos, se beneficiavam no efeito positivo dos ácidos graxos, né? E do ômega 3, portanto, sobre níveis hemáticos de colesterol, triglicéridos, além do efeito antioxidante e antidepressivo da alimentação via moluscos. Aqueles que executavam tarefas manuais, do tipo agrícola, por exemplo, lidar com cavalos, por exemplo, não podiam servir de alimentos à mesa. Trata-se, obviamente, de uma regra de boa conduta, que favorece a higiene na mesa e previne a difusão de infecções e parasitoses. Bebiam, então, como já falei, uma quantidade moderada de vinho de palmeira, né, de baixa graduação alcoólica, típico das terras santas, que tem propriedade antiplaquetária. Né? Então, inteiramente semelhante à cardioaspirina. Bebiam, então, como já falei, bebidas, águas, né, misturada com frutas, né, principalmente laranja, para desinfectá-la e aproveitar o necessário aporte de vitamina C. Desta forma, refletimos que os templários se empoderaram de uma série de práticas de cultura islâmica de todos os lugares por onde passaram. Conhecedores de fitoterápicos, cuidados de higiene, nutrição e saúde, ainda que de forma intuitiva, é lógico, porque não tinha a ciência que nós temos hoje, né? Não tinha a bromatologia, por exemplo, né? E de forma interessante, né? Eu acredito que tudo isso não para si mesmos, mas para a glória do Senhor e da sua fé. Vamos refletir um pouco, né? Ser templário era um diferencial moral, ético, espiritual, mental e físico. E era muitos anos de trabalho e de treinamento e de meditação. Né? Por isso, meus amigos, quando encontramos no Facebook, Instagram, cursinhos pagos para ser templários, cavaleiros e que for mais, pare, pense. Será que um modo de agir, de ser, se aprende num cursinho? Será? Né? Vamos pensar e até a outra reflexão.